Quem está aqui comigo nesse começo de madrugada é Lorival Santana, sempre de olho nesse conflito, né, e nos rumos desse conflito. Lorival, inclusive, a gente está com imagens aqui ao vivo, direto de Tel Aviv. Nos parece que as últimas horas foram um pouco menos tensas, né, para a população, mas foi um dia bastante complicado. E o ponto principal desse dia é o seguinte: qual é a chance, de fato, dos Estados Unidos entrarem diretamente nessa guerra? Essa, imagino que seja a principal questão. Sem dúvida. Veja, o Donald Trump, quando ele está em dúvida, assim, ele se dá 2 semanas. Isso é um hábito que ele tem, não é a primeira vez que ele faz isso. 2 semanas por várias razões nesse caso. Amanhã tem reunião, né, dos ministros de Relações Exteriores europeus com o ministro iraniano. Tem também, nessas 2 semanas, chegam os porta-aviões Nimitz e Gerald Ford. Gerald Ford é o maior do mundo, chegam ali nessa região. E porta-aviões são um ativo muito importante, tanto para a defesa quanto para a ofensiva, nessas situações, né? Além disso, o Trump, ele pode estar, é importante assinalar que ele pode estar fazendo uma manobra diversionista para atacar a qualquer momento de surpresa. Também 2 semanas, caso ele leve em conta esse prazo, tem a ver com Israel continuar degradando a defesa antiaérea iraniana, que já está bastante debilitada. Israel já atingiu a soberania aérea no espaço aéreo iraniano, mas ficaria mais confortável, né, para o envio do B-2, que é um stealth, né, um bombardeiro de alta capacidade de carga para carregar essa arma de 13.600 quilos, que é a GBU-57, para ir destruir a usina de Fordow, as instalações de Fordow. E é um stealth, ou seja, ele consegue se evadir dos satélites, mas um eventual problema com esse avião realmente teria um custo político alto para o Trump. Mas provavelmente, acima de tudo, ele também quer esse tempo para pensar. É uma decisão muito definidora do que será o governo Trump. Essa decisão do Trump pode e provavelmente vai definir o que é o governo Trump, historicamente. Porque se ele faz esse bombardeio, se o Irã ataca forças americanas na região e ele tem de retalhar, e se tem mortes de soldados americanos, ele entra numa guerra que é tudo contra o qual ele sempre discursou e como ele se lançou em 2016, né, como candidato a presidente, criticando duramente republicanos e democratas, Bush, Obama, por seus envolvimentos nessas guerras, né? Então, é algo que realmente vai transformar esse governo Trump e a própria carreira dele política. E ele chega nesse governo, né, nesse mandato, dizendo que iria acabar, na verdade, com todos os conflitos do mundo, né, não só ali no Oriente Médio. E aí tem um outro ponto, Lorival, que eu queria que a gente analisasse, que é o seguinte: a agência Reuters destacou que os Estados Unidos têm cerca de 30 mil militares no Oriente Médio. E aí, quais são os riscos desse envolvimento? Você falava agora há pouco sobre militares americanos que poderiam ser eventualmente atacados, né? Esses militares estão ao alcance dos mísseis iranianos, até dos drones iranianos. É uma região que, para nós brasileiros, estamos acostumados com um território muito vasto, é uma região relativamente pequena, tudo meio perto ali. Então, Catar, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Kuwait, até mesmo a Turquia, o Chipre, a Grécia, são todos lugares que têm bases ou presenças americanas, sem falar no Iraque, onde existem milícias muito fortes iranianas, são várias milícias iranianas, pró-iranianas, melhor dizendo. Então, lá no Iraque, 60% da população do Iraque é xiita, que então tem um alinhamento natural com o Irã. Então, pode ter ataques tanto militares, com drones e mísseis, como ataques terroristas também. Nós, assim, a gente lembra que em 81, quando estavam ali Estados Unidos e França tentando
conter a guerra civil em Israel. Houve ataques com caminhões-bombas que mataram mais de 250 fuzileiros navais americanos e 50 forças especiais, né, integrantes de forças especiais francesas no aeroporto de Beirute. E foi a primeira ação do Hezbollah, que nem tinha esse nome na época. E isso foi patrocinado pelo Irã. Então, isso envolveria os Estados Unidos dragaria os Estados Unidos para uma guerra, né, e uma guerra grande. O Irã é um país grande, com uma força terrestre, forças armadas terrestres muito grandes. Eles não têm uma grande capacidade aérea, a marinha mais ou menos, mas o exército é grande. Agora, Lorival, temos aí 7 dias, né? Uma semana, vamos colocar assim. O que a gente pode destacar desses últimos dias? Quais são as capacidades de cada país de seguirem solitários, né? Cada um ali individualmente nesse conflito, sem ainda o apoio considerável de algum país, por exemplo, como os Estados Unidos? Israel realmente demonstrou uma superioridade muito grande. O Irã realmente ele só tem o sistema de mísseis dele, é um sistema super robusto realmente. Aliás, uma análise que eu tinha feito na época dos ataques de abril, principalmente de abril, mas também de outubro, do Irã contra Israel, de que o Irã não tinha feito com toda a força que ele tinha para realmente atingir Israel. Vários analistas discordaram dessa visão, mas isso se comprovou agora. Realmente, dessa vez, quando o Irã realmente usou toda a força dele, ele atingiu Israel de forma bem mais contundente, né, do que no ano passado. Mas não é suficiente para fazer Israel recuar, né? O Israel tem uma força antiaérea a melhor do mundo, a mais capaz do mundo, e o Irã realmente se esforçou, colocou todo o seu aparato de mísseis balísticos e causou danos. Hoje foi um dia especialmente duro, como você disse, para Israel, né? Cerca de 10 mísseis caíram, um deles no hospital. Então, o Irã ainda demonstra uma capacidade de ferir Israel, mas tudo indica que essa capacidade vai se reduzindo nos próximos dias, como se reduziu ao longo desses dias, né? Israel afirma já ter destruído 40% dos lançadores de mísseis iranianos e está também tentando destruir os depósitos dos mísseis e tal. Agora, Israel também tem uma capacidade limitada. Esses interceptadores de mísseis, que são caríssimos e tal, custam centenas de milhares de dólares cada um, também são finitos. Então, essa é a luta contra o tempo dos dois países. Mas, claramente, Israel tem muito mais cartas na manga, militarmente falando, e o tempo corre a favor de Israel, não do Irã.